meninas e meninos do 8º ano, eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Como vocês estão? Espero que muito bem e ansiosos para uma aula da melhor disciplina que existe, que é língua portuguesa. Sim, vou puxar a sardinha. Não, vou puxar o carvão para a minha sardinha, não é isso? Fogo para a minha sardinha e dizer que sim, língua portuguesa é a melhor matéria que existe. Eu, como sou uma mulher o quê? Sortuda e nunca ando sozinha, hoje temos Jéssica fazendo a nossa tradução para Libras. Bem-vinda, Jéssica. Espero que você goste da aula de hoje. A tradução para Libras, como vocês sabem, tem o objetivo de tornar nossas aulas mais acessíveis. E pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje estou de batom vermelho, uma blusa azul e uma saia cinza escura, tá? Nossas aulas, como vocês sabem, estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Aplicativo este que tem como maior novidade o quê? O chat. A nossa ferramenta interacional em que vocês podem participar das nossas aulas. Hoje, como de novo eu sou muito sortuda, quem faz nosso chat é a nossa queridíssima, inigualável, sensacional professora de língua portuguesa, Viviane Santos. Bem-vinda, professora, à aula de hoje. Olá, professora Camille. Olá, 8º ano, todo mundo que está aí em casa. Hoje a gente tirou o dia para se dar biscoitos, né, professora Camille? Muitos. Como a professora Camille também fez, eu vou me autodescrever também, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, lisos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Estou sentada atrás de uma mesa aqui redonda com o computador à minha frente, esperando vocês falarem comigo. E hoje eu visto uma blusa laranja. Você que está em casa é mais do que bem-vindo para baixar o aplicativo, fazer o login com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento para conversar com a gente, tanto pelo app quanto pelo canal do YouTube Educa Recife. Lá tem todas as playlists organizadas por série para você maratonar em casa. Não é não, professora Camille? Pois é, tem coisa melhor para fazer no final de semana? Pior que tem, né? Tem. Mas estudar é necessário. Eita, a professora ia caindo. Mas, bem, como a gente precisa estar aqui, a gente vai respirar e começar uma nova aula de língua portuguesa. O nosso tema de hoje vai ser semântica, que eu não vou dizer agora o que é, porque a gente vai tratar nisso no meio da aula, tá? Eu vou pedir para a gente colocar a tela cheia para a gente ler juntos algumas expressões. Vamos começar pensando sobre o sentido das expressões com palavra pé nos exemplos a seguir. A filha não arredou o pé de sua decisão de estagiar no exterior. Letra B, os acionistas estavam com o pé atrás diante das notícias. C, os convidados só deram no pé quando já era de madrugada. E D, os jovens seguiram as ordens ao pé da letra. Vejam só, temos 4 orações, que usam expressões compostas com a palavra pé, mas elas têm o mesmo sentido? A palavra pé nessas expressões, elas têm o mesmo sentido? Não, elas não têm o mesmo sentido, não é isso, professora Viviane? Não tem. Vamos ver aqui juntos, vamos ler juntos os sentidos das orações. Na letra A, quando eu digo que a filha não arredou o pé de sua decisão, eu quero dizer que ela não desistiu, que ela permaneceu firme, ou seja, que ela não deu para trás, né? Na letra B, quando eu digo que os acionistas estavam com um pé atrás diante das notícias, ou seja, eles estavam receosos, eles estavam suspeitosos diante das notícias. Os convidados só deram no pé quando já era de madrugada. A gente aqui usa no sentido de foram embora, partiram. Na letra D, os jovens seguiram as ordens ao pé da letra, ou seja, literalmente tal como foi dada. Então, veja só, a gente consegue perceber o quê? Que a depender do contexto, a palavra pé ajuda a compor expressões, com significados distintos, a depender do uso e da expressão. Então, veja, pé acaba sendo, nesses casos, uma palavra que a gente pode dizer que tem um sentido maleável, né? Isso, professora, que vai ser emprestado
a ela, né, a expressão, através do contexto e da expressão, né? Porque ó, dar no pé é uma coisa, arredar um pé atrás. Por que isso significa? O que é que isso significa? Que campo do estudo estuda esses sentidos? Ó, e antes de falar isso tudo, eu quero deixar um desafio para vocês aí do 8º ano. Quero ver me responderem, tá? Será que conseguiríamos construir orações com as expressões listadas abaixo? Porque a gente ainda tem outras expressões usando o pé. Ó, em pé de igualdade, pegar no pé, ao pé do ouvido e ter os pés no chão. Será que a gente consegue construir orações com cada uma delas? Será que a gente consegue entender o sentido delas? Ó, vão pensando que daqui para o final da aula a gente volta e eu mostro as minhas escolhas, tá certo? E aí, enquanto vocês pensam, vamos pensar, né? Vamos refletir, vamos descobrir ou revisar alguns conceitos, como, por exemplo, a semântica, que é o quê? O estudo do significado. E por que vamos estudar semântica? Porque é um campo de estudo que vai justamente se debruçar sobre essas possibilidades de sentido que as palavras carregam. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente diz que uma palavra muda dependendo do contexto, quando a gente pensa em algumas ferramentas da linguagem que a gente vai vendo aqui, que a gente vai ver aqui, eu não vou spoiler, a gente está falando do estudo da semântica, do significado nos mais diversos níveis do discurso. Estudando como a estrutura de sons, sílabas, palavras e enunciados impacta em seu significado e em sua compreensão. É por meio da semântica que se desenvolvem os conceitos como de palavras sinônimas, antônimas ou parônimas, de conotação e denotação, que é um tópico que a gente vem trabalhando, de ambiguidade e polissemia, entre outros. E são esses conceitos, né, sinônimos, antônimos, conotação, denotação, polissemia, que justificam, né, que nos fazem refletir sobre essa potencialidade da língua, né? Ó, é uma área da linguística voltada ao estudo do significado em diversos níveis, analisando inclusive o conteúdo e o quê? O contexto. Isso, tem que ter muito cuidado com o contexto. Dessa forma, estuda-se a relação do significado com o significante, né? Ou seja, a palavra com o seu significado. Que tem a ver com a forma das palavras, seja sua forma a grafia, seja seu som. Porque há palavras que têm um som parecido, mas a escrita não, e tem sentidos diferentes. Há palavras que têm, na verdade, a grafia igual, mas sentidos diferentes, sons diferentes, a gente vai ver isso tudo. Porque parece, né, professora Viviane, que a língua portuguesa ela não cansa de ter mais conceitos, de ter mais detalhezinhos. Mas que quando a gente domina esses conteúdos, parece que a gente consegue olhar para a língua com outro jeito, né? Sim. Um olhar muito mais amplo, um olhar em que a gente realmente vê a potência da linguagem, o potencial da linguagem. Ó, a praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Veja, é a mesma palavra, mas, a depender do contexto, ela vai ter sentidos diferentes. Quando eu digo que a praia parecia um formigueiro, eu quero dizer o quê? Que a praia estava muito cheia. Quando eu digo que, quando eu falo do formigamento nas mãos, é a sensação de dormência, né? Porque parecem muitas formiguinhas. E quando eu digo um formigueiro, eu estou falando, inclusive, no sentido denotativo do formigueiro. Nessa última oração, ó. Na oração 1, o formigueiro tem o sentido de multidão. Na 2, de coceira. E, finalmente, na 3, o formigueiro refere-se à toca das formigas. Todas se relacionam com a ideia de multidão. Muitas formigas dão a sensação de comichão, por exemplo. Então, todas elas, em algum nível, estão aproximadas dos sentidos. Eles partem, às vezes não, né? A gente usa essas aproximações partindo do nosso imaginário. Né? Quando a gente pensa em formiga, em formigueiro, a gente pensa o quê? Uma quantidade exagerada. Sim. Né? E aí a gente acaba usando essa partilha do imaginário, né? De como a gente relaciona as imagens e as palavras e as sensações,
a gente partilha isso culturalmente, por isso a gente consegue fazer o uso figurado da linguagem. É isso que eu ia dizer. Eu acho que usar formigueiro para exemplificar o formigueiro na pele, por exemplo, é muito porque a gente visualiza o formigueiro e as formiguinhas estão sempre se mexendo ali juntinhas, umas com as outras, e é tudo tão amontoado que a gente visualiza essa sensação. A gente empresta, né, essa sensação que é visual pro tato. E quando a gente empresta, a gente faz o quê? Um uso metafórico da linguagem. Que aí, no fim das contas, é isso que a gente tenta fazer quando a gente se comunica, né? Aproximar sentidos, aproximar sensações. Excelente, professora Viviane. Obrigada pela contribuição. Uma outra qualidade da língua que tem a ver com a semântica também é a polissemia, que é a possibilidade de sentidos variados que uma palavra ou expressão pode ter. Então, a semântica também fará o estudo da polissemia. A propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além de seu original. Quando a gente fala desse original, é o sentido mais denotativo, mais concreto, que dá menos abertura para outras significações. Tá? A polissemia é possível porque o sentido da palavra não muda totalmente. Ou seja, há certa relação entre os sentidos, entre os usos. Eu não vou dizer que maçãs agora significam bananas. Não, eu preciso fazer essa potência de sentidos, eles têm um denominador quase comum, uma semelhança, né? Entre os sentidos que ela apresenta nas diferentes situações. Por exemplo, pensemos na palavra letra. Uma letra pode ser um sinal gráfico que se usa na escrita para representar os sons da fala. Nosso alfabeto tem 26 letras. Ou o conjunto de palavras que compõe o texto de uma canção. A letra dessa música é muito bonita. Mas veja que quando eu uso letra para dizer o sinal gráfico e letra para dizer a letra da música, tem uma relação semelhante, porque a gente está falando de escrita, porque a gente está falando de um texto concreto. Então, a gente tem essa aproximação, tá? Tem o tirou de letra também. Tem o tirou de letra também. Que é a habilidade, né? Isso. Quando você é muito hábil. Mas que tem a ver também com essa escrita inteligente, talvez. Isso. E a letra da música, porque a gente vê que é o registro escrito da canção, né? Que é a parte poética, por exemplo, da canção. E aí, quando a gente fala, a palavra língua, por exemplo, a gente tem também, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que é empregada. E aí, se não forem bem contextualizadas, esses contextos é ótimo, né? Essas circunstâncias, algumas palavras polissêmicas podem gerar ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. A ambiguidade, quando é intencional, ela é massa, ela é uma figura de linguagem, ela é interessante. Quando ela não é intencional, ela pode causar um ruído na comunicação que não é interessante. Trouxe aqui um mini conto, né, que é bom a gente trazer no concreto. Vê. Tinha orgulho de só usar a língua culta, a norma padrão. Acertava as mesóclises, próclises e ênclises, que são umas coisinhas, uns mecanismos aí da língua de colocação pronominal que geralmente as pessoas não se assustam. Era perito no uso das metáforas e do hipérbato. Beijava mal, não sabia usar a língua. Então veja, aqui eu tenho o quê? No mini conto, a palavra língua, ela se refere tanto ao órgão sensorial quanto ao idioma, né? E embora apareçam na mesma forma lexical, não se confundem, sequer geram ambiguidade, porque os contextos estão bem marcados. Quando eu digo que não sabia usar a língua, eu já descrevi que ele sabe usar a língua na maneira da norma culta. Então, isso já está estabelecido. Quando eu trago um outro sentido para a língua, eu estou me fazendo referência ao quê? Ao órgão sensorial, porque há uma associação com o beijo. Então, percebe que a gente pode fazer esse jogo, e é por isso que a linguagem literária ela faz tanto uso das figuras de linguagem, né? Porque a gente pode brincar com as potências e os sentidos, a gente pode fazer esse jogo. E aí torna a escrita um campo mais interessante, mais divertido, né? Veja, é muito mais legal, eu acho, em minha opinião, pensar na diferença entre os usos da língua dentro de um contexto literário do que ir simplesmente ao dicionário, né? Porque aqui a gente pode exercitar, a gente pode explorar. Pronto, então a gente vê que não gera ambiguidade porque o contexto do mini-conto permite que diferenciemos os sentidos da palavra.
Tá, e já que estamos falando de ambiguidade, o que é ambiguidade, professora Viviane? Que hoje é uma aula assim, ó, chuva de conceitos. Vamos descobrir o que é a Vamos ambiguidade. ver. Ó, é uma característica de uma palavra, expressão ou frase, tende a apresentar mais de um sentido no contexto em que são empregadas. Pode ser um recurso favorável na construção de um texto ou pode prejudicar a clareza e a precisão das ideias, dificultando a compreensão da leitura. Então, quando a ambiguidade ela é intencional, como foi no mini-conto, por exemplo, a gente tem isso como uma qualidade do texto. Quando ela é ocasional, quando ela foi feita sem querer, pode prejudicar a precisão das ideias. E quando a gente fala de um uso denotativo da linguagem, por exemplo, a gente precisa fazer uso dessa precisão, né? Da compreensão. A gente precisa favorecer a compreensão. Isso. Ó, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem. Então, ó, por exemplo, por fim, levou o filho para o seu quarto. Quando o seu uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Quando eu digo, ó, por fim, levou o filho para o seu quarto. De quem é esse quarto? De quem é esse quarto? É o quarto do filho? É o quarto parental? Né? Já que a gente também não sabe se é um pai ou uma mãe. E aí essa ambiguidade, ela foi o quê? Acidental. Mas quando eu digo, adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Então aqui a gente tem o quê? Uma ironia. Isso porque não está claro se eu gosto assim tanto do meu vizinho, ainda que o seu cachorro viva latindo, ou se eu não gosto dele, tanto que o chamo de cachorro porque ele incomoda com seu barulho. Então veja, aqui a gente tem um exercício um pouquinho mais refinado, né? De trabalhar com essas duas possibilidades. E aí, como é que a gente diferencia polissemia de ambiguidade, já que ambos trabalham com essas possibilidades de sentido? Ó. A polissemia refere-se a um termo que possui mais de um sentido. Por isso, depende do contexto da enunciação. Já que se estiver fora do contexto, pode provocar a ambiguidade, que consiste em um duplo sentido. Então, a polissemia é o que torna possível a ambiguidade. Então, elas não são a mesma coisa, já que a ambiguidade é o duplo sentido, que é causado pela polissemia. Então, um é quase como causa do outro. Ufa, né, gente? Eu tô aqui falando pelos cotovelos. E aqui a gente tem ainda mais alguns conceitos, porque aparentemente hoje ela é uma chuva de conceitos. Na verdade, a gente vai só trabalhar campo semântico, porque é tudo... São conceitos, um conceito puxa outro que puxa outro, né? Quando a gente entende o mecanismo da língua, fica mais fácil. Ó, o campo semântico é um conjunto de palavras que são associadas por expressarem um sentido comum. Vocês vão entender. Eu sei que o nome parece que é uma coisa absurda, mas a gente faz isso o tempo todo. Ó, trouxe aqui um trechinho de um poema de Drummond, Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, e a mulher que trata de tudo. Ó, notem que as palavras meninos, meninas e mulher pertencem a uma mesma área de sentido, né? Elas têm uma relação, ou seja, são o quê? Família, né? Eles são itens da família, constituintes da família, visto que apresentam uma relação de significado comum entre elas. Por isso, podemos dizer que elas participam de um mesmo campo semântico, ou seja, elas compartilham um sentido próximo. E aí, como a gente pode chamar essas relações? Cada uma das palavras pertencentes ao mesmo campo semântico recebe o nome de hipônimo. Hipo é sempre menorzinho, hiper é sempre mais amplo. Então, hipo é menor, hiper é maior. Então, quando eu digo que é um hipônimo, é um elemento de um conjunto maior. Então, um hipônimo é um elemento de um campo semântico. O termo que abrange ou engloba todo o grupo da mesma área chama-se hiperônimo. Então, o hiperônimo vai ser esse grupo grande e hipônimos elementos. É como se a gente estivesse brincando com um conjunto. Lembram de matemática, o conjunto e os elementos do conjunto? Pronto. O conjunto a gente vai chamar de hiperônimo. Os elementos do conjunto, de hipônimo. No exemplo, as palavras meninas, meninos e mulher são hipônimos, enquanto família é um hiperônimo.
Porque família é o nome do grupo. Meninas, menino e mulher são elementos do grupo. Então, em resumo, um campo semântico é um conjunto de palavras que são associadas porque expressam sentido comum. Hipônimo é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras, e esse grupo de palavras chama-se hiperônimo, que é a palavra de sentido amplo, que engloba os hipônimos. Parece que é um negócio bem difícil, né? Mas não é não. Por exemplo, animais é hiperônimo, ou seja, designa de maneira geral cachorros, cavalos, gato, abelha, que mais? Que outros animais? Cupim, marimbondo, baratas. Muriçoca. Que a gente pode já dizer outros insetos. Por exemplo, já seria um outro hiperônimo. Verdade. Quando eu digo legume, é hiperônimo de batata, chuchu, cenoura, girimum, batata doce. São o quê? Leguminosas. São o quê? É o hiperônimo, é o grupo amplo dos hipônimos. Batata, cenoura, chuchu. Galáxia é um hiperônimo, ou seja, um grupo maior, né, que designa de maneira mais geral estrelas, planetas e cometas. Doença é um hiperônimo de catapora, bronquite, gripe e Covid-19. São doenças. Ou seja, são hipônimos, são elementos específicos do grande grupo chamado doenças, que é o hiperônimo. Falei muito hoje, né? E a gente ainda tem um tempinho, pessoal. Não achem que vocês vão descansar agora. Mas eu realmente não vou jogar mais conceitos para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, vejam quantas coisas a gente ainda vê, viu? A gente vai ver quais foram as minhas escolhas das orações. E a gente vai discutir sobre elas. A gente pode, por exemplo, jogar um desafio para a professora Vivi, fazer uma outra oração. Eu acho que ela não gostou não, mas a gente faz junto aqui. Só para que a gente consiga consolidar os nossos conhecimentos, né? Relembrando o que é polissemia, o que é ambiguidade. Acho que peguei pesado no campo semântico, né? Foi muita palavra estranha. Então, a gente vai continuando essa aula na próxima. Mas, que escolhas eu fiz? Eu escolhi usar, por exemplo, quando eu digo em pé de igualdade, eu escolhi usar as competidoras. Agora, as competidoras... Eita, faltou um M aqui, minha gente. Poderiam... A professora comeu o plural. Poderiam jogar em pé de igualdade com outro time. Porque em pé de igualdade significa que o quê? Com justiça, né? A gente pode dizer que... porque em pé de igualdade sempre puxa um pouco para a competição, né? Sim. Mas eu posso dizer, estamos em pé de igualdade na vida. Sim. Ou seja, estamos no mesmo lugar, né? Pegar no pé. A mãe de Vitor pega no pé dele para que ele estude bastante. Que mãe, né? Que pai, parente, cuidador, né? Família que não faz isso. Porque pegar no pé tem o sentido de exigir, de cobrar. Então, eu posso dizer, minha mãe pega no meu pé para que eu arrume o quarto. Verdade. A gente pode dizer, a professora pega no pé da turma que conversa demais. Correta, professora. Quando eu digo ter os pés no chão, eu escolhi usar, é preciso ter os pés no chão, Ana. Querendo dizer o quê? Preciso ser realista. Então, por exemplo, eu poderia criar uma outra oração. É preciso sonhar, mas manter os pés no chão, por exemplo. E aqui a gente teria o mesmo uso do significado em uma outra oração. Lembrando que os pés de árvores estão sempre no chão. É verdade. Mas então, é justamente isso. Quando a gente usa pé no chão, a ideia, né, análoga, a analogia aí é justamente os pés enraizados. Sim. Enraizar-se, ter os pés no chão, né? Não ficar sonhando, não ficar... Eu fiquei pensando no outro uso para pegar no pé. Eu pensei num bebê que pega no próprio pé. Também, exatamente. Minha filha aprendeu a pegar no seu próprio pé. Mas aí não seria uma expressão. Sentido denotativo. É sentido denotativo. Mas também. A expressão é parecida, né? Vai mudar o sentido em que ela é empregada. Olha, e aí eu já jogo aqui para casa também. A gente já respira, que eu acho que foi muito assunto para uma aula só. Olha, a gente pode até fazer aqui, na verdade, professora, né? Observe as construções abaixo e respondam. Esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. Ele sentou em um banco do shopping para aguardar sua chegada. Como meu filho não trabalha, eu banco as despesas.
Então veja que a gente tem a palavra banco em todas elas. Elas têm o mesmo sentido? Não, elas têm sentidos distintos. Isso acontece por quê? Porque a língua ela é polissêmica, né? Ou seja, você tem uma possibilidade de sentidos e aqui a gente faz esse jogo com o contexto, né? E que tal vocês escreverem outras frases usando o banco nos sentidos das orações acima? Então isso aí é com vocês. Nossa aula chegou ao final, né? Finalmente, eu acho, para vocês. Gostaria de agradecer a Jéssica pela tradução maravilhosa, porque ela correu aqui, viu? Ela sofreu hoje. A produção, que permite que elas cheguem até vocês. A professora Viviane, que é sempre maravilhosa em suas colocações. Inclusive, passarei a fala para ela, para que ela se despeça de vocês. E eu já volto. Hora de dar no pé, oitavo ano. Ah, maravilhosa! Tá vendo? Já dá uma aplicação na frase. A gente se despede por aqui. Qualquer dúvida é só deixar o comentário lá no YouTube. A gente olha, lê, checa e conversa com vocês sobre isso na próxima aula. Um cheiro e até lá. Exatamente, oitavo ano. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Espero que vocês façam um bom uso dessa aula. Qualquer dúvida, joguem no nosso canal do YouTube, que eu tô sempre de olho, tá certo? Um beijo e até a próxima.